Oi, gente! O assunto do momento nas últimas semanas foi a lista dos 100 melhores livros do século XXI pelo New York Times. Primeiro, eles fizeram uma lista que muitos leitores não concordaram, então depois eles postaram uma outra lista que era segundo os leitores, que eu acho que ficou muito melhor. E a partir dessa lista, que eu vou dizer para vocês quais os livros que eu li e que eu dei 5 estrelas e que eu concordo muito também, que se encaixa ali na lista dos melhores do século. Então tem muita recomendação boa aqui pra vocês, gente, só livros favoritos, então já curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Se você gosta de clube de leitura, eu convido vocês a participarem do meu clubinho pelo meu projeto do Catarse. Tem outros benefícios além do clube de leitura que vocês podem conferir no link que eu vou deixar aqui. E se vocês gostam de promoções de livros, de saber as pré-vendas dos livros, eu tenho um canal de notícias no Telegram que vocês podem se informar tudo por lá. Porque vocês comprando com o link do meu canal, vocês acabam me ajudando muito também. Eu vou seguir a ordem que acabou ficando na colocação ali na lista. Então o livro que estava em número 100 é Um Homem Chamado Ove. Esse livro aqui, gente, traz a história de um senhor idoso. Ele é solitário e ele acaba encontrando ali uma amizade inesperada ali com os seus vizinhos. Isso acaba transformando muito a vida dele. Ele é um senhor muito rabugento e ele tem toda uma história ali do passado dele, envolvendo a esposa dele. A gente vê que ele tá passando por um momento muito difícil, onde ele quer tirar a sua própria vida, mas daí ele se aproximando mais dos seus vizinhos, que são muito encheridos, ele acaba tendo uma visão diferente ali do restante da vida dele, que pode ser um pouquinho mais colorida, um pouquinho mais alegre, com as amizades certas. Então ele é um livro muito bonito, gente. Ele tem uma história cômica e triste ao mesmo tempo, porque ele vai trazer ali assuntos sobre o luto, assuntos mais delicados, sobre a terceira idade, por exemplo, mas ele vai falar muito do poder da amizade, o poder de você encontrar as pessoas certas em momentos certos também. Vai falar sobre você encontrar uma família, um lar, um lugar que você se sente bem, que te faça bem. Ele traz mensagens muito lindas e ele tem algumas partes engraçadas e tem algumas partes muito emocionantes. Esse daqui pode ser um livro que vai te fazer chorar. Ele me emocionou bastante e eu me apeguei muito ao personagem do Ove. É um personagem que quando você vê o background, você vê o passado dele, você acaba entendendo ele muito bem, compreendendo esse jeitão dele e compreendendo as melancolias desse personagem. Então é muito, muito lindo, muito envolvente esse livro e com certeza aí uma das melhores leituras que eu fiz na minha vida. Tem 2 adaptações desse livro, tem uma que é sueca, inclusive o autor é sueco, então essa adaptação ela é muito fiel ao livro, mas também nós temos uma adaptação americana, que é com o Tom Hanks, que eu acho que ela é mais famosa. Foi lançada faz pouco tempo, eu assisti a adaptação americana, porque eu adoro o Tom Hanks, eu acho que ele interpretou muito bem o papel do Ove e acaba sendo uma complementação ali para a história. É claro que eles tiveram que cortar e mudar algumas coisas no filme, mas ficou muito legal também. Inclusive, gente, a maioria dos livros que eu vou mostrar aqui tem adaptações, então isso é algo bem legal também, quer dizer que reforça, né, o quanto a história foi importante para as pessoas. No número 73 estava Harry Potter e as Relíquias da Morte. Na verdade, Harry Potter foi um grande evento na época que saíram os livros e conquista muitos leitores até hoje. Temos também os filmes que marcaram muito a infância de muitas pessoas. E a minha também, é claro, gente, eu gosto muito de Harry Potter e as Relíquias da Morte foi escolhido ali entre os melhores livros do século, porque, na minha opinião, também é o melhor livro da série. Ela conclui a série de uma forma, assim, muito emocionante, um desfecho, assim, bem incrível, tudo bem amarradinho. É uma história que você já tá muito apegada aos personagens, né? Porque você já leu ali todos os outros livros, você tá muito apegadíssimo aos personagens, então
É aquele livro tenso que você tá sempre temendo ali o que pode acontecer com eles. Isso te envolve muito na leitura. Na minha opinião, ele também é o melhor livro da série. O filme já não é o meu filme favorito. Eu acho que na adaptação do filme, eles não conseguiram mostrar a grandiosidade que era essa conclusão, esse último livro. E Harry Potter dispensa, né, comentários sobre o que é a história, porque se você não sabe quem é Harry Potter, o que é essa história, que mundo você viveu nesse século? O livro que ficou no número 67 também foi um que eu gostei muito, que é Piranesi. Esse livro é bem curtinho e ele começa de uma forma muito confusa. Nós temos um cara que ele está em um lugar que a gente não sabe o que é, só sabe que ele está na companhia de um outro homem e ele acredita que eles dois são as últimas pessoas da Terra, que não existe mais nada além deles dois e esse é o lugar. E ele trabalha ali numa forma de documentação das coisas ali desse lugar. Então ele descreve bastante os pilares, as coisas do lugar, ele está documentando isso. E daí você fica sem entender isso no começo da história. O que é isso? Que lugar é esse? Quem são esses personagens e tal? Por que ele acha que aconteceu isso realmente? Eles são as últimas pessoas da Terra? Você começa sem entender nada, gente. Mas aos poucos as coisas vão sendo explicadas. Não desistam do começo desse livro, gente, porque quando as coisas são explicadas, você tem várias revelações, você fica chocado com o que realmente está acontecendo. Então acaba sendo um livro muito surpreendente. Era um livro que eu não imaginava gostar tanto, gente. Eu acabei dando 5 estrelas para esse livro porque ele me surpreendeu bastante. É um livro de ficção científica. Então é um livro que tem algumas explicações bem inteligentes, algumas explicações bem intrigantes, vale muito a pena, gente, vocês lerem esse livro até o final, vocês vão se surpreender, ele é muito legal mesmo. Agora eu vou falar do livro que ficou no número 63, que foi A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, e sim, eu li a trilogia inteira, e eu amei muito essa série também. Esse daqui é o meu livro favorito, o primeiro. Ele é muito, muito bom e eu dei 5 estrelas. E é uma história, assim, que ainda mexe muito com a minha memória. Aqui nós temos um livro que é uma fantasia meio misturada, assim, com elementos de ficção científica. A N.K. Jemisin, a autora desse livro, é uma autora que ganhou muitos prêmios ali da ficção científica. Esse livro, ele se passa num lugar chamado Quietude, que é um lugar que viveu vários fins do mundo, ou seja, aconteceram várias catástrofes, assim, de tempos em tempos. Então é um lugar que já está acostumado com isso, e aqui nós temos algumas pessoas que têm poderes mágicos, que são os orogenes. Eles têm os poderes da natureza, assim, de controlar as coisas da terra, então eles podem usar isso como uma arma, e por isso eles são muito temidos nesse lugar, e ao mesmo tempo eles são muito oprimidos por causa disso também. Quando uma criança descobre ser um orogênese, elas são levadas por uns guardiões para serem treinadas com esses poderes e, de certa forma, para serem controladas também por conta de elas serem muito poderosas. Então aqui nós acompanhamos uma história de 3 mulheres em 3 fases dessa vida delas de orogênese. Tem uma mãe que está protegendo a sua filha, que acaba descobrindo ter os mesmos poderes da mãe. Nós temos aqui uma jovem que acaba descobrindo seus poderes e indo para essa academia militar aí, onde ela vai treinar isso. E nós temos também uma personagem já desenvolvida ali nos seus poderes, que já passou pela academia. E ao mesmo tempo nós temos aí uma nova catástrofe chegando, um novo fim do mundo chegando aí, que vai juntar aí tudo da história. E, gente, é incrível esse livro, sério. A narrativa dele é construída de uma forma meio confusa, mas que no final faz todo o sentido, gente. Você fica de boca aberta quando você chega no final do livro e você descobre todas as coisinhas que a autora amarrou ali na história. Você é meio que feito de trouxa, assim, digamos também, quando você descobre tudo. É muito interessante. Esse livro aqui, ele é grandioso, gente, sério. É uma das fantasias mais inteligentes que eu já li. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre os 3 livros sem spoiler. O meu veredito sobre a trilogia, que vocês podem conferir também se vocês se interessam em ler esse livro, eu recomendo bastante. Outro livro da lista que eu dei 5 estrelas e que eu amo muito, que se tornou um dos meus favoritos, é Um Lugar Bem Longe Daqui. Esse daqui ficou na posição número 59. Esse livro aqui, gente, ele é um livro de suspense, mas com bastante drama também.
Nós temos uma menina que ela foi criada em um pântano, porém a sua família foi embora e deixou ela sozinha lá desde criança e ela acabou se criando sozinha nesse brejo, nesse pântano. Ela é conhecida como a menina do brejo. Até que quando ela já tá adulta, um cara é encontrado morto ali perto de onde ela mora, ali nesse pântano. E a primeira suspeita é ela de ter matado esse cara porque ela tinha um envolvimento com ele. E a partir disso a gente vai conhecendo melhor a história dessa menina, desde quando ela era criança, quando a família dela ainda vivia com ela, e também toda a história do envolvimento que ela teve com esse cara, e a gente vai descobrindo isso enquanto tá tendo a investigação se ela realmente é a pessoa que matou ele. Então, gente, esse livro aqui, ó, é incrível também, as coisas vão sendo amarradinhas de uma forma bem interessante. E vai sendo uma história que você vai se apegando muito à protagonista, você vai entendendo a história de vida dela e você vai se comovendo muito com a trajetória da menina do brejo, gente. É uma história também de amor, além de suspense e um drama que pode te emocionar bastante. Recomendo muito para vocês, gente. Não é uma leitura assim tão rápida, é um livro que demora um pouco, que vai indo assim do passado para o presente. Vai contando toda a vida ali de uma personagem e tem uma adaptação muito boa, gente. Tem um filme sobre esse livro que ele é muito bom, eu gostei muito do filme. E ele é um dos meus livros favoritos, é um livro muito instigante que você precisa ler até o final, assim, pra ficar muito surpreso. O final surpreende bastante. Outro livro que dispensa comentários de estar ali entre os melhores do século é Jogos Vorazes, gente. Eu sou apaixonada por essa trilogia, que agora é uma série, né? Porque surgiu aí outros livros desse universo. Jogos Vorazes foi um livro que fez parte aí da minha trajetória como leitora, porque eu me tornei uma leitora voraz com Jogos Vorazes, gente. Ou seja, eu passei a ler muito mais livros depois que eu li Jogos Vorazes e fiquei viciada, assim, ó, nas distopias e fantasia. Eu acho que foi Jogos Vorazes que me deu esse impulso. Aqui nós temos um mundo onde existe muita injustiça na divisão da sociedade, onde existem pessoas muito, muito ricas ali da capital que acabam colocando crianças dos outros distritos em uma arena de jogos para diversão, gente. Existe um reality show, os Jogos Vorazes é um reality show que os ricos da capital assistem como diversão, vendo crianças se matarem. Isso acontece como uma forma de opressão, né, desse governo, para que as pessoas mais pobres não se rebelem. E daí a nossa protagonista Katniss, ela acaba se voluntariando para os Jogos Vorazes no lugar da sua irmãzinha mais nova. E tem toda essa história aí da arena, de como que ela vai jogar ali, quem vão ser seus aliados, tem o outro menino do mesmo distrito que é ela, que vai junto. É uma história que eu acho que todo mundo conhece também, e que se você ainda não conhece, gente, vocês precisam muito ler. Já está na hora de vocês lerem Jogos Vorazes, se vocês ainda não leram. Mesmo que vocês assistiram os filmes, leiam os livros que vai valer muito a pena. As adaptações são incríveis também, gente. Eu gosto muito dos filmes, gosto muito dos atores dos filmes, então com certeza aí tem que ser um dos livros mais lembrados aí do século. Agora, um livrão de respeito que tá na colocação de número 54... é um livro do Stephen King, gente, e na minha opinião também é um dos melhores livros do Stephen King, que é Novembro de 63. Esse daqui, gente, é um romance histórico com viagem no tempo. E é uma história de amor, gente. Por incrível que pareça, o Stephen King escreve histórias de amor também. Aqui nós temos um professor que ele acaba entrando em uma missão de impedir o assassinato do presidente Kennedy. Ele acaba tendo esse poder aí de viajar no tempo. Então ele parte nessa missão. Eu não vou contar os detalhezinhos para vocês, porque tem muitos outros detalhes a respeito disso. Como que isso vai acontecer e se desenrolar ao longo da história também. É muita coisa, gente. Olha o tamanho desse livro. Juro para vocês que vocês não vão se arrepender em ler ele. Esse livro é uma obra-prima. Ele te envolve de uma forma inexplicável. E todas as artimanhas ali que ele acaba desenvolvendo para cumprir essa missão. E depois ele é um livro que vai falar muito sobre as consequências, né? O que acontece quando a gente viaja no tempo e impede algo que aconteceu e ainda algo
muito grande, né? Imagine impedir o assassinato ali de um candidato à presidência dos Estados Unidos. Ia mudar muita coisa, vocês não acham? Então, esse livro vai falar das consequências disso. Ele é um livro que é bem dramático também, a respeito ali da vida do personagem, a vida que ele acaba construindo. Gente, esse livro aqui é muito, muito bom. Sério, leiam Novembro de 63 se vocês ainda não leram. Ele é um livro incrível do Stephen King e é ótimo também para vocês conhecerem o autor. Vocês nunca leram nenhum livro dele? Podem começar por esse daqui, eu recomendo bastante. Outro livro que é um dos meus favoritos da vida está nessa lista. Ele tá na posição número 47, é Uma Questão de Química. Esse livro aqui tem uma personagem que é um pouco parecida comigo na questão profissional, porque ela tem mestrado em Química e trabalha como técnica de laboratório, então é o que eu faço, né, da minha vida. A diferença é que esse livro se passa nos anos 50, e ele é um livro que vai falar muito sobre o machismo dessa época, principalmente ali na área de trabalho dela, mas também na vida pessoal, enfim, em tudo. Esse daqui acaba sendo um livro muito comovente também, porque é uma personagem que tem uma história de vida bem difícil, e vai falar o quanto ela acaba agarrando uma oportunidade para inspirar outras mulheres. Gente, esse livro aqui ele é muito inspirador, ele é muito comovente e triste em alguns momentos, mas é aquele livro que dá um tapa assim, ó, na cara da sociedade, sabe? Em muitos momentos também. Ele vai falar de assuntos que às vezes hoje em dia muitas mulheres ainda passam no seu ambiente de trabalho, então é uma luta constante ainda que nós mulheres temos até hoje. Então por isso que esse livro ele é muito importante. Ele é um romance também, tem uma história de amor aqui na história que te comove demais. Ele é um livro que vai falar muito sobre maternidade também e vai falar sobre a vida da mulher na carreira ali de cientista também. Tem alguns elementos bem interessantes da área da ciência aqui, que você acaba ficando vislumbrado como que ela usa isso também na culinária, porque ela vai acabar trabalhando num programa de televisão de culinária. É incrível, gente. Recomendo muito para vocês. Essa daqui é uma capa que tem uma sobrecapa, na verdade. Essa daqui é a outra capa do livro, que vocês podem conhecer aí pelas duas capas. Tem uma adaptação na Apple TV, que é uma série incrível também, gente. Eu gostei muito da série, assisti toda. E, assim, é uma história maravilhosa que vocês precisam conhecer, que eu recomendo. 5 estrelas, um dos melhores livros que eu li na minha vida. E o livro que ficou em 5º lugar nessa lista também é um dos melhores livros que eu li na minha vida, um dos meus livros favoritos, um livro muito inspirador também sobre a história de uma mulher, que é Pachinko. Ele é um livro grandão, mas que você se envolve de uma forma inexplicável e ele vai contar a história de uma mulher por muitos anos e por algumas gerações também. Porque além da história dessa mulher, dessa matriarca da família, a gente acompanha também a história do filho e do neto. No começo da história, nós acompanhamos a Sunja adolescente. A história se passa em 1900. Ela é uma menina coreana que acaba se envolvendo ali com um forasteiro, com um japonês. E a partir disso, a vida dela acaba mudando muito, ela acaba engravidando. E ela descobre que esse cara que engravidou dela, ele já era casado e tinha uma outra família no Japão. Então tudo desmorona ali na vida dela a partir disso e a gente acompanha a vida dessa mulher aí ao longo de vários anos. Ele é um livro que vai falar muito sobre imigrantes no Japão, em uma época pós-guerra, o quanto isso foi difícil para eles. Olha, que fala que é uma história sobre identidade, pátria e pertencimento para a população coreana no Japão, discriminada e exclusiva. Fala sobre a história dela e de seus descendentes, gente. É incrível, sério, não tem explicação o quanto você se envolve na vida dessa família. E tem muitas tramas familiares, assim, comovente. E é uma história inspiradora de uma mulher também, uma mulher coreana. Então, ele é um livro incrível, gente. Tem uma adaptação na Apple TV também, que é maravilhosa, gente. Eu amei muito. Vai ter mais temporadas. Eu tô ansiosíssima pela 2ª temporada. A série de TV, ela é um pouquinho diferente do livro em como está sendo contada a história. Porque aqui a história é contada de forma cronológica, mas na série eles misturaram a cronologia. Então tá, digamos, aqui o livro é dividido em 3 partes, se eu não me engano.
na série tá as 3 partes juntas. Mas funcionou muito bem, eu acho que pra série funciona melhor dessa forma do que se fosse seguido assim em ordem cronológica. Então recomendo muito pra vocês também. E com certeza esse é um dos melhores livros do século. É um livro 5 estrelas favorito que eu recomendo bastante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações. Teve outros livros dessa lista que eu já li, mas eu quis ser mais dinâmica e recomendar aqui pra vocês só os meus livros 5 estrelas, os meus livros favoritos que estavam nessa lista. E tem outros livros da lista também que eu quero muito ler e quem sabe aí eu possa compartilhar para vocês que eles também se tornaram aí livros 5 estrelas. Eu vou deixar o link de todos os livros na caixa de descrição, que vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando muito. E aqui vai ter uma playlist com outras listas que eu fiz, que vocês podem gostar de assistir esses vídeos também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!